E aí, galera, estamos de volta aqui com os nossos atalhozinhos do Windows 10, para o Windows 10, né? Então vamos lá. Jogou na tela. E aí agora na sequência o próximo é o Ctrl Shift mais N, tá? N de nada. O que eu vou fazer com esse atalho? Então é importante, né, salientar que só vai acontecer onde é possível, né? Numa janela que eu possa criar uma pasta, tá ok? Então, por exemplo, na área de trabalho, que é possível, ou dentro de um outro local, que seja possível criar uma pasta. Então, eu quero criar uma pasta, ao invés de usar o botão direito do mouse, né, eu posso ir no teclado, Ctrl, Shift e N. Vai criar uma nova pasta. Tranquilo? Então, simples, direto e objetivo. Vamos lá. E agora nós veremos aqui atalhos com a tecla Windows. Então, olha só. Primeiramente, antes de falar do Windows D, galera, né, eu vou falar só do Windows, só a tecla Windows. Então, sem nenhuma letra, tá? Só a tecla Windows, também chamada de WinKey. Então, se eu pressionar a tecla Windows, só ela, somente a tecla Windows, vai abrir o menu iniciar. Então, pressionei, abriu o menu iniciar. Pressionei, fechou o menu iniciar. Então, abre e fecha o menu iniciar, beleza? Agora o Windows D, o que faz o Windows D? Bom, então essa letrinha, geralmente, essa letra que vem na sequência, ela nos ajuda a lembrar o que está acontecendo. Tá? Então, Windows D, D de desktop. Então, o que ele vai fazer? Ele vai minimizar todas as janelas. Óbvio, se tiver alguma aberta, né? Então, se ela estiver maximizada, restaurada, minimiza. Se eu fizer o Windows D de novo, as janelas voltam ao seu estado anterior. Então, ele minimiza e também retorna. Ou seja, ele faz a mesma coisa como se eu tivesse clicado no botão, lá, botão mostrar trabalho. Cliquei no botão mostrar trabalho, minimiza. Cliquei de novo, retorna as janelas. Então, Jefferson, curiosidade. Se eu for lá, as janelas estão maximizadas, restauradas, clicar no botão mostrar trabalho, as janelas minimizam, certo? Mas aí na sequência eu faço o Windows D. Voltam? Voltam. E vice-versa, tá? Então eles vão trabalhar em conjunto, vão se entender, beleza? Vem comigo. E agora o outro é o Windows M. Então olha só a dica, né? O M, o D de desktop, o M de minimizar. Então, quando eu faço o Windows M, ele minimiza todas as janelas. Ah, Jefferson, então se eu fizer o Windows M de novo, elas voltam. Se eu fizer o Windows D, elas voltam. Não. O Windows D trabalha em conjunto com o botão mostrar trabalho, que trabalha junto com o botão, com o atalho Windows D. O Windows M é sozinho, só minimiza, beleza? Então fica a dica, vamos lá. Windows E, opa, E de quê? Para explorar. Então você vai lembrar de quem? Do explorador de arquivos. Quando você faz o Windows E, vai abrir o explorador de arquivos, tá ok? Vamos embora. Ah, só uma dica aqui, retorna, beleza. Quando eu faço o Windows E, abre o explorador de arquivos. Está lá uma janela aberta. Se eu fizer de novo, abre outra janela, tá? Então só para adicionar isso aí para vocês. Vamos lá. E o Windows R, né? R de run, de correr. Então o que vai acontecer? Não vai correr nada, né? Vai abrir a janela executar no Windows, tá? Então vai abrir a janela executar. O que eu posso fazer a partir dali? Executar um programa ou comandos próprios do Windows, como abrir, né, um msconfig, algum programa próprio do Windows, tá certo? Algum programa próprio do Windows, beleza? Vamos lá. Windows mais Home. Lembra daquele efeito que nós vimos lá atrás, que é o Aero Shake, ou desculpa, o Shake, agora não tem mais o nome Aero, né? O Aero ficou lá na época do Windows 7. Bom, então o efeito Shake, que é o de chacoalhar, quando você pega uma janela, chacoalha, todas as outras são minimizadas. Chacoalha de novo, as janelas voltam? Pois você pode fazer usando o Windows Home. O que vai acontecer? Minimiza todas as janelas, menos a que está ativa. Então, a que está ativa, tá ok? E quando eu faço o Windows Home de novo, elas voltam? As outras? Voltam. Então, ele minimiza e retorna as janelas, ok? Vamos lá. E o Windows T? Você lembra que quando eu deixo o cursor, então eu não vou clicar, eu deixo o cursor sobre o ícone de uma janela, lá na barra de tarefas, aparece uma miniatura, né, da janela, beleza. O Windows T vai exibir as miniaturas e vai permitir que eu alterne entre essas miniaturas. Então ele vai exibindo miniatura por miniatura, tá ok? O Windows T vai fazendo isso aí, vai alternando entre as miniaturas. Bacana? Vamos lá. E o Windows Tab, opa, então lá no Windows 7 tinha um efeito, no 8 era outro, aqui é outro, tá? Então o Windows Tab ele vai exibir as janelas em execução, todas numa única tela, tá? Todas numa única tela, e vai permitir ainda que eu adicione uma nova área de trabalho, ou alterne entre as áreas de trabalho que estão em execução, clicando lá, aquela tela que nós vimos lá atrás, lembra? Quando eu cliquei naquele botãozinho da barra de tarefas? Então, vai ser o mesmo efeito. Bacana?
Então vem comigo. E o Windows L, né? L do inglês de lock. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu faço o Windows L, ele bloqueia a sessão do usuário que está ativo. Mas lembrando que isso aí só tem algum efeito prático se houver senha, né? Se não, ele vai bloquear? Vai. Mas qualquer um que chegar lá e clicar, vai entrar. Mas bloqueia? Bloqueia. Tranquilo? Vamos lá. No Windows 7, o usuário pode bloquear o computador pressionando simultaneamente as teclas Ctrl e L. Então, eu vou lembrar sempre, né, que está falando do 7, mas aplica-se ao 10 aqui sem problema nenhum. Então, nós acabamos de ver que, na verdade, não é com Ctrl, né, galera? Então, vamos corrigir aqui e vamos marcar o item como errado. Vamos lá. Ó, o item está errado. Não é Ctrl. Eu vou usar aqui a tecla Windows, tá? Então, eu vou usar a tecla Windows. Então, Windows mais L. Aí sim, tá? Então, veja como é importante conhecer os atalhos aí. Então, vamos lá. Vamos ler como se fosse o Windows 10 aqui. O Windows 10 permite minimizar com um único comando todas as janelas abertas, com exceção da janela ativa, ou seja, aquela na qual se está trabalhando no momento. Para executar essa ação, é suficiente realizar o seguinte procedimento. Manter pressionada a tecla, então vamos lá, PAN e na sequência pressionar a tecla PAN. Então, conforme nós vimos, para fazer isso aí, eu vou usar o quê? Windows mais Home, tá? Então, letra A de cara aqui, né? É a nossa opção correta. Bacana? Vamos embora. Vamos falar agora, galera, da lixeira do Windows. Bom, então quero que você olhe para a imagem e diga o seguinte. A lixeira aqui, nessa imagem, eu vou voltar daqui a pouco, ela está cheia? Então você olha lá novamente para a imagem, dá uma olhadinha, vai, cortou na imagem. Galera, diga o seguinte, a lixeira está cheia? Não foi para a imagem ainda, mas vamos lá, agora vai. Pum, agora foi, olha só. Então chegamos na imagem, e aí muita gente fala, já está cheia, dá para ver que está cheia de papel. Cuidado, tá? Não se deixe enganar pelas aparências. Não dá para saber se ela está cheia. Ela tem ou ela contém alguma coisa, que pode ser um único item desse tamanhozinho, bem pequenininho, que ela vai aparecer desse jeito, tá? Então cuidado com isso aí. Não dá para saber se ela está com a sua capacidade máxima, tá ok? Preenchida. Pode estar cheia? Pode, é possível. Bacana? Vamos lá então. E aqui? Aqui eu tenho certeza que ela está vazia. Sim, aqui sim. Essa afirmação eu posso fazer agora, tá? Que não contém, que não há nada dentro da lixeira, porque quando ela está vazia, ela fica translúcida, né? E é possível visualizar isso aí. Beleza? Vamos embora. Então agora vamos deletar os itens, né? Vamos movê-los para a lixeira. Então, vamos esvaziar a lixeira, né? Depois vamos deletar. Então, o primeiro procedimento que pode ser feito, é possível, clicar com o botão direito. Então, a partir do botão direito que apareceu essa janela aí, ó, tá? E aí eu vou escolher a opção esvaziar a lixeira. O que eu tenho consciência, galera, eu tenho que ter consciência, é que esse procedimento aqui não pode ser desfeito, tá? Olha a janela que ele vai me exibir aqui, ó. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente esses 18 itens? Então, olha lá o que ele mostrou. Permanentemente. Então, tem certeza que deseja excluir permanentemente. Bom, permanentemente por quê? Porque não tem volta. Ctrl Z, não vai voltar, tá? Então, procedimento possível, né? Botão direito e esvaziar a lixeira. Só que tem que confirmar, então não é suficiente, mas é possível? É. Vamos lá. Olha a questãozinha de prova. Ao se clicar com o botão direito do mouse, o ícone, né, que não é do Windows 10, mas vamos considerar como se fosse, é exibida uma lista de opções, entre elas, a que permite iniciar a ação para esvaziar a lixeira do Windows. Olha só. Entre elas, a que permite iniciar a ação para esvaziar a lixeira, tá? Então, para esvaziar a lixeira. Então, permite, ó. Não quer dizer que vai acontecer. Então, o item está correto. Se ele colocasse, para esvaziar a lixeira do Windows, é suficiente clicar com o botão direito, opção esvaziar a lixeira. Não é suficiente. É possível? É. Suficiente não, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse joguinho de palavras aí nas provas. Beleza, galera? Vamos lá. Então, aqui, o que eu fiz? Que janela é essa? Essa aqui é a janela da própria lixeira. Então, eu abri a lixeira, tá ok? Abri a lixeira, então essa janela aqui, só para deixar claro, é da lixeira. Vamos lá então, acompanha comigo aí. Aí, na sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em gerenciar, tá? Então a aba gerenciar, que você está vendo aí, e depois a opção esvaziar a lixeira. Então, novamente, ele vai exibir a janela para mim, perguntando se eu quero, né, excluir os itens que estão na lixeira, tá ok? De forma permanente. Gente, eu posso, aqui eu estou falando do procedimento esvaziar, então tirar tudo. Mas eu posso pegar um único item na lixeira, abrindo ali, clicar nele, clicar naquele item e apertar Del.
que a exclusão vai ser permanente, porque ele já está na lixeira. Então, eu estou dando a entender que eu quero eliminá-lo. Então, é possível. Ou eu posso restaurar os itens, clicando no item e escolhendo a opção restaurar. Ou ainda, pegando o item e arrastando para uma pasta, diferente daquela que ele estava. Por quê? Quando eu mando restaurar, ele volta, por padrão, para o local onde ele estava. Então, se ele estava na área de trabalho e eu mando restaurar, para lá que ele vai. Mas eu não quero que ele vá para a área de trabalho, eu quero uma outra pasta, eu posso arrastá-lo para aquela pasta. Fica a dica, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora sim, excluindo arquivos. Então, para que eu exclua um arquivo, primeira coisa que deve ser feita, galera, qualquer forma que vai excluir o item. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o item, tá? Então, primeira coisa, eu seleciono o item. Feito isso, ó, selecionei o item. Então, agora eu vou excluir o item usando a tecla Del. Então, quando eu aperto a tecla Del, galera, lá no teclado, tá? Delete. Quando eu aperto Del, o que acontece? Ele vai direto para a lixeira agora. Então, quem estava acostumado com algumas versões anteriores aí, né? Não o 8, mas o 7, aparecia uma caixinha de confirmação, né? No 10 não aparece, tá? Então, você aperta Del, ele vai direto para a lixeira, desde que ele caiba lá. Então, tem essa opção. Então, às vezes o item é muito grande, não cabe na lixeira, ou a lixeira já está cheia, então ele vai perguntar se você quer excluir permanentemente. Del, lixeira, direto. Ctrl Z, desfaz, porque ele está na lixeira, então eu posso desfazer. Beleza? Agora usando Shift mais Del. Olha só que a mensagem mudou, galera. Dá uma olhada aí, ó. Shift Del. O que ele está falando agora? Ó? Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Então, preste atenção, para que você não se perca aí. Quando eu uso Del, ele não pergunta nada, vai para a lixeira. Mas quando eu uso Shift Del, que a exclusão vai ser permanente, ele pergunta, tá? Então, ele pergunta, porque a exclusão agora é permanente, tá ok? Então, fique atento a isso aí. Bacana? Fique bem claro. Vamos lá. Outra forma agora é com o botão direito do mouse. Então, não tem mistério, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito. Então, nesse caso, não é necessidade de selecionar, porque a seleção já vai acontecer quando eu clico com o botão direito. E aí, lá embaixo, eu vou escolher a opção excluir. Tá ok? A opção excluir. Bom, não vai aparecer a caixinha também, tá? Não vai aparecer caixinha. Então, excluir, lixeira. Bacana? Vamos lá. Arrastando para a lixeira usando o Shift e soltando o arquivo. Então, quando você arrasta usando o Shift, preste atenção que ele aparece uma mensagem, olha só a mensagem, ó, excluir, tá? Ou seja, toda forma de exclusão que eu usar Shift vai ser uma exclusão permanente. Veja que aqui ele não vai, mesmo sendo permanente, ele não vai perguntar nada. Então, quando eu arrasto para a lixeira pressionando o Shift, a exclusão vai ser permanente e ele não vai me perguntar nada. Gravou? Então, preste atenção nisso aí, viu? Shift e arrastar para a lixeira, soltou, excluiu permanentemente. Beleza? Vamos lá. Então, tá ali, ó, a opção excluir. Então, eu posso ainda, galera, recortar, só voltar aqui rapidamente, eu posso fazer também, eu posso arrastar sem usar o Shift. Então, só para deixar claro, eu posso arrastar o item sem a utilização do Shift. Então, arrastar sem o Shift e soltar, fica na lixeira. Também não pergunta nada, tá? Então, coloquei o Shift Del aqui, porque é diferente, mas só para salientar aí. Eu posso arrastar sem usar o Shift. Beleza? Vamos lá. Então, agora aqui, recortando e colando. Então, o que eu fiz? Eu recortei o item anteriormente, né? Fiz Ctrl X lá, recortei, botão direito, recortar. E agora eu vou na lixeira para colar aquele item. É possível? É. Muita gente não sabe, que nunca fez, né? Mas é possível. Então, vamos dar uma olhada. Então, eu vou escolher aqui a opção colar. Novamente, galera, ele não vai perguntar nada, tá? Ele vai colar na lixeira e não vai perguntar nada. Gravou? Então, aqui eu também poderia usar o Shift, Jefferson? Sim. Então, eu vou recortar, Ctrl X, eu vou recortar, botão direito, recortar. Na hora de colar, eu vou usar o Shift. Então, Shift e vou clicar na opção colar. Vai ser permanente, tá? Assim como com o botão direito, se eu escolher a opção excluir e pressionar Shift, permanente. Então, já dei a dica, hein? Vamos lá. Vamos falar agora aqui das propriedades. Mas antes de falar das propriedades, deixa eu só voltar na imagem aqui, só para não ficar na imagem da lixeira. E o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu excluo um arquivo de um pendrive ou de uma unidade da rede, ou seja, eu estou em um computador, acesso outro computador pela rede e lá naquele computador eu mando apagar um arquivo, a partir do meu, tá? Essas exclusões são permanentes, tá? Então fica a dica para vocês.
quando eu apago um arquivo de um pendrive, a partir de um pendrive, né, ou de uma unidade da rede, são exclusões permanentes, tá ok? Vamos embora. Agora aqui, como é que eu exibi essa janela aqui? Então, só para que você saiba. Essa janela aí, galera, ela apareceu quando eu cliquei com o botão direito na lixeira e cliquei na opção propriedades, tá? Então, algumas configurações aqui podem ser executadas. Por exemplo, vamos dar uma olhada aí. Eu posso, por exemplo, né, alterar o tamanho da minha lixeira, o tamanho máximo que ela vai suportar aí de arquivos, uma opção que eu tenho. Outra opção que eu tenho aqui, ó, é não mover os arquivos para a lixeira, ou seja, remover os arquivos imediatamente quando excluídos. O que vai acontecer se eu marcar essa opção? Obviamente, né? Você viu que ela está desmarcada, está na configuração padrão. Mas caso eu marque essa opção, quando eu excluo um arquivo com del, pode ser com del, ele não vai mais para a lixeira, vai embora. Então, viu que agora a exclusão vai ser permanente? Então, você tem que ter muita certeza quando você marca isso aqui, porque não dá para desfazer. Bacana? Vamos ver outra opção ali, então. Outra opção seria exibir a caixa de diálogo. Agora, por padrão, ela não é exibida. Então, caso eu queira que ela apareça, eu só vou marcar essa caixinha, dar OK, né, ou aplicar, e pronto. A partir daí, quando eu excluo um arquivo com del, por exemplo, que nós vimos, eu aperto del, não aparece a caixinha perguntando se eu quero mover para a lixeira. Agora vai aparecer. Então, fica aí opcional. Aqui não envolve tanto risco, porque mesmo que não apareça a caixinha, ele vai para a lixeira. Então, uma vez que eu me arrependa, vamos dizer assim, eu posso ir na lixeira e trazê-lo de volta. Tranquilo? Vamos lá. Questãozinha de prova. No Windows 7, uma das opções de configuração que pode ser definida para a lixeira é que um arquivo apagado por um usuário seja imediatamente excluído do sistema, eliminando-se, dessa forma, o envio desse arquivo à lixeira. Bom, então isso aqui a gente já observa que no Windows 10, né, então o item correto, no Windows 10 já ocorre por padrão, né, ele já manda. Então nós poderíamos adaptar a questão aqui para o Windows 10 fazendo o contrário, né, que quando ele é excluído apareça a caixa, porque não aparece, tá? Então é importante fazer essa comparação entre essas questões, né, o que era no Windows 7 e tal, porque até pode ser que no seu edital tenha o 7 e o 10, né? Ou tendo só o 10, você está acostumado a usar o 7, você já não vai cair no peguinha, né? Você assistiu a aula aqui já está maceteado, beleza? Vamos embora, galera. Ao se apagar um arquivo usando simultaneamente as teclas Shift e Del, o arquivo será movido para a lixeira do Windows 7 ou do 10, né? Então, se eu utilizar Shift e Del, então já deu a entender aqui que eu confirmei, né? Ao se apagar, então eu confirmei a exclusão, ele não vai para a lixeira coisa nenhuma. Ele vai ser excluído de que forma, galera? Permanentemente, tá? Então, Shift e Del não vai para a lixeira. Nós já falamos isso, estou aqui ratificando a informação. Bacana? Vamos lá. Outra questãozinha de prova. Considere o uso do Windows XP, então vamos considerar o 10 sem problema nenhum, com suas configurações padrões. Supõe a existência da seguinte árvore diretório. Então, olha só que legal, né? O nome disso aqui, o nome técnico, inclusive, é árvore diretório, tá? Árvore diretórios. E essa pasta aqui, ó, como isso aqui é uma árvore, embora na árvore mesmo, né, a raiz esteja lá embaixo, né, lá no solo, aqui a nossa raiz está em cima, está no topo. Então, a pasta que está em cima, que contém as outras pastas, é chamada de pasta raiz, ou raiz simplesmente das demais, beleza? Então, vamos lá. E aí já tem aquela lógica, né, galera? Não diz que o mal corta pela raiz? Quando você corta a raiz da árvore, cai tudo. Então, essa lógica aplica-se aqui, já sacou, né? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Sabe-se que a pasta AB, que é essa aqui, que é a raiz, contém 3 arquivos do Word. A pasta ABC contém um arquivo do Word. E a pasta ABCD contém 2 arquivos do Word. Então, eu tenho aqui o total de 6 arquivos. Ok. Se o usuário selecionar a pasta AB, então ele vai selecionar a raiz, e pressionar a tecla Delete, quantos itens diferentes serão adicionados na listagem apresentada pela lixeira? Bom, então eu tenho 6 arquivos nas pastas, mas eu tenho que contar com as pastas. Então, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter o total de 9 itens, tá? Bem, é um peguinha, obviamente, né? É um peguinha. Mas se ele perguntasse, Jefferson, quantos arquivos vão para a lixeira, já que ele falou itens, né? Bom, seriam 9 também. Por quê? Porque as pastas são arquivos especiais, ou seja, são arquivos. Arquivos especiais porque têm a capacidade de conter outros arquivos. Bacana? Então fica a dica aí para vocês, né? As dicas. Vamos embora. O arquivo está selecionado no Windows Explorer, né? Que é o nosso explorador de arquivos no Windows 10. Então ele está selecionado. Então isso aqui é um fato, ó. Está selecionado. Beleza.
Após confirmação, então, confirmei, ó, após confirmação, que a ação ocorrerá com o arquivo ao serem pressionadas as teclas Shift e Del simultaneamente. Então, vamos lá, detalhes. O arquivo está selecionado, eu pressionei Shift e Del e confirmei. Após a confirmação, o que acontece com aquele item, né? Então, são detalhes importantes para a resolução da questão. Vamos lá, vamos analisar as opções então. Remoção direta sem passar pela lixeira. Cara, na hora da prova, às vezes dá até medo quando a letra A é a opção correta. Fala a verdade. Né? Às vezes dá aquele frio. Você não espera que de cara seja a opção que você quer encontrar. Lógico que você vai olhar as outras opções com calma, né? Analisar realmente se é aquilo, se é a opção correta, às vezes que ele está pedindo, às vezes ele está pedindo a incorreta, você está nervoso, né? Está nervosa e quer marcar logo de cara algo que você conhece. Então, calma, tranquilidade, lê as demais. Não, realmente é a letra A, porque é o que ele pediu. Marca a letra A e felicidade. Vamos embora. Explorador de arquivos. Então, nós já falamos dele aqui, né? Algumas vezes, já citei e tal. E você observa que nas versões anteriores do Windows, mesmo o Windows em português, ele colocava lá o Windows Explorer, Windows Explorer. Bom, no Windows 10 ele pode colocar na prova o Windows Explorer? Pode, que nada mais que a tradução, né? O Windows Explorer é o explorador de arquivos. Só que agora, no nome do item lá no Windows 10, é explorador de arquivos. Você viu lá no menu iniciar, inclusive, né? Quando você abre lá, tá lá, explorador de arquivos. Bom, vamos lá então, vamos conhecê-lo. Quem é, né? Ele é o gerenciador de arquivos e pastas padrão, né, do Windows 10. Através dele eu posso criar pastas, apagar pastas, mover pastas de um local para o outro, apagar arquivos, criar arquivos, mover arquivos de um lugar para o outro, renomear. Gente, isso é o gerenciamento, muitas vezes vem no edital, né? Gerenciamento de pastas, arquivos, é isso. Gerenciar pastas e arquivos é mover de um local para o outro, apagar, né? Criar uma nova pasta, criar subpastas. Eu estou gerenciando meus arquivos. Não é nada mais do que isso, tá? Então, o itemzinho lá que quando está no edital, tranquilo. Mata-se aqui tranquilo na nossa aula, beleza? Vamos lá. Então, tá aqui o nosso explorador de arquivos, que já foi até utilizado anteriormente a imagem dele, né? Então, tá aí. Bom, vamos lá, vamos conhecer alguns detalhes aqui sobre ele. Aqui em cima, galera, eu tenho aqui um item, ó, que é um item novo, tá? Esse acesso rápido aqui, ó. Então, ele vai colocar, ele vai adicionar automaticamente as pastas mais usadas. E quando você clica ali, ele vai mostrar os últimos itens que você visualizou. Sejam pastas ou arquivos, né? Vão estar listados ali naquele acesso rápido, beleza? Então, vamos embora. Agora aqui, ó, ele está mostrando aqui no acesso rápido, né? Que eu cliquei, falei para vocês, as últimas pastas, conforme eu falei, e embaixo ali os itens recentes, né? Os últimos itens, os 20 últimos itens que eu utilizei aqui, no caso, imagens que eu estava usando aqui no dia até para criar a aula mesmo, tá ok? Na parte de baixo aqui, ó. Bacana? Bom demais. Agora vamos lá. Vamos conhecer aqui os menus, tá? Lá do meu explorador de arquivos. Então aqui eu cliquei no menu arquivo, tá? Então aqui estou no menu arquivo. Você dá uma olhada aí nas opções que ele vai me exibir, tá ok? Vamos para o outro menu agora, que é o menu início. Só um detalhe aqui, galera, vale salientar, você vai perceber que dependendo do que está selecionado lá no explorador de arquivos, vai ou pode aparecer, né, outro menu, que os menus ali são dinâmicos, então pode mudar um pouco os menus, tá? Só para esclarecer isso. Ah, Jefferson, mas eu cliquei aqui no arquivo e está aparecendo um menu que não está aparecendo aí no seu. Por causa disso, porque é um menu de contexto. Ele vai aparecer de acordo com um determinado contexto. Bacana? Vem comigo. Então, eu coloquei aqui os principais, né? O início, então você pode aqui, por exemplo, fixar o item, né, que você selecionou lá no acesso rápido, se você quiser, obviamente, né? Copiar o item, colar, recortar, copiar o caminho dele, que é uma novidade no Windows 10, né? Então, todo aquele caminho dela, C2 pontos, barra, taraná, mover para, copiar, excluir. Então, estão algumas opções que você tem aí dentro do menu início, que é interessante que você saiba, tá, galera? Depois eu tenho aqui o menu compartilhar. Então, já está meio dedutível, né? Compartilhar com alguém na rede, até mesmo gravar no disco. Então, uma opção que não é tão compartilhar, porque eu vou gravar no disco e passar para alguém. Então, a ideia de quem elaborou isso, creio eu que seja essa. Vamos dar uma olhada ali. Vamos lá. Então, tá aí algumas opções, né? Ou parar o compartilhamento também, que você pode fazer aí. E aqui, galera, interessante olhar aqui, ó, essa opção aqui, ó, que você pode zipar o arquivo, né? Ou os arquivos. O que é zipar? Compactá-los numa pasta, tá? Então, você vai comprimir. Às vezes nem diminui tanto o tamanho, dependendo do tipo de arquivo, mas você pode, aqui dentro dessa opção, né, compactar os arquivos, beleza? Vamos lá.
entre outras coisas que eu falei ali, né? E aqui eu tenho o menu exibir. Então, o menu exibir, aí você está vendo, aí, um dia eu estava até fazendo um arquivo para vender um carro aí, né? Bom, olha só, menu exibir, você vai poder alterar aí, essencialmente, né, o modo de visualização e os itens, como eles são exibidos, tá ok? E ocultar itens também, ou, ó, tá vendo a opção aqui, ó, itens ocultos? Mostrar aqueles que já estão ocultos, ou ocultar aqueles que não estão ainda. Bacana? Então vamos embora. Aqui eu vou falar agora da árvore de diretórios do Windows. Então, nós já vimos lá atrás sobre a árvore de diretórios, não vimos? A árvore de diretórios. Qual é a árvore de diretórios do Windows? Primeiro, você tem que saber que no Windows, letras seguidas de 2 pontos representam unidades lógicas. E a letra C, seguida de 2 pontos, então C, 2 pontos, é a unidade lógica raiz padrão do Windows. O que significa isso? Que toda a estrutura, toda a árvore de diretórios do Windows está dentro de C, 2 pontos. Então, por exemplo, eu estou aqui no estúdio em Brasília, né? No bairro aqui, Sudoeste, para quem conhece, mas eu não sei se os estúdios aqui, tem mais de um, eu não sei se eles têm uma numeração. Vamos supor que o estúdio aqui tem uma numeração que você esteja no estúdio 1, que é o primeiro aqui da esquerda para a direita, tá? Então eu estou supondo que eu nem sei se tem número. Aí vamos supor que alguém me pergunta, né? Manda um zap, eu nem posso mexer no zap agora aqui, mas manda aqui um WhatsApp, e aí na hora do intervalo de um bloco para o outro, coisa assim, Gerson, onde você está? Aí eu respondo, olha, eu estou no estúdio 1. Só que a pessoa não sabe que eu estou gravando, nada disso, né? Aí, eu estou no estúdio 1. O que? Estúdio 1? Peraí, Jeff, você tá doido? Que lugar? Cara, foi mal. Eu estou, né, em Brasília, obviamente, a pessoa sabendo que eu moro aqui, né? Então, nem vou falar que eu estou em Brasília, né? Eu estou no Sudoeste, no bairro, na quadra tal, no estúdio tal, no ambiente tal, né? No estúdio tal. Então, veja que eu passei agora todos os passos para a pessoa chegar até onde eu estou. Quando eu falei, inicialmente, só estúdio 1, eu passei o caminho relativo de onde eu estava, né? Só o local, efetivamente, onde eu estou. Quando eu falo todos os passos, Brasília, o bairro, o prédio, né, a sala, tudo para chegar até onde eu estou, aí eu passei o caminho absoluto. Então isso também no Windows ocorre. Eu falo, eu estou lógico que não falando para alguém, né? Mas eu vejo lá a pasta, eu estou na pasta documentos. Peraí, documentos é o caminho o quê? Relativo. Pasta documentos de quem? De qual usuário? De qual local? Eu estou no C2 pontos, documentos. Então você deu o caminho absoluto agora. Vamos conhecer então as principais pastas, né, ou diretórios do Windows. Vamos lá. Então, começando lá no C2 pontos, que é a raiz de todo mundo. Então, só para ficar claro, ó, todas essas pastas que eu listei aqui, são as principais, elas estão, ó, no mesmo nível, tá? E todas elas são subpastas do C2 pontos, ó. Todas elas estão no C2 pontos, tá ok? Então, vamos lá. C2 pontos, arquivos de programas. Então, você vai ver que a separação, por exemplo, o caminho para chegar em arquivos de programas, vai ter uma barrinha indicando isso, né? Então, C2 pontos barra arquivos de programas. Lá dentro de arquivos de programas, galera, vão conter, né, vão estar, a pasta arquivos de programa vai conter, portanto, todas as pastas e arquivos dos programas instalados pelo usuário. Então, por padrão, todos os programas que eu instalo vão criar uma pasta, né, e subpastas, obviamente, dentro de arquivos de programas. Aí vem aquele, mas Jefferson, eu posso instalar em outro diretório, eu posso instalar em outra unidade lógica. Pode, mas o padrão é em arquivos de programas. Legal? Bem, dica fundamental para concurso. Fundamental, guarda no teu coração. É a seguinte, não é correto apagar as pastas e arquivos dentro de arquivos de programas com a intenção de desinstalar os programas. Não é correto. Eu posso fazer? Pode, mas não é procedimento correto. Depois, lá no painel de controle, a gente vai ver o local correto. Eu vou falar para vocês lá na frente, mas já guarda isso aí. Tranquilo? Então, fechamos aqui mais um bloco e voltamos já já, galera.